Você sabe o que é filosofia do direito? Uma divagação sobre as leis? Um direito mais viajado? Não é bem isso. Nesse vídeo vamos resumir esse tema e apresentar um exemplo de filosofia do direito, praticada por Aristóteles. Antes, é preciso caracterizar o que é filosofia. Filosofia é a afeição ou atração pelo conhecimento, na medida em que filo significa, em grego, uma determinada noção de amor ou de amizade. Ela é o contrário de fobia, que seria aversão a alguma coisa. O termo sofia ou zofia é mais simples e significa sabedoria, conhecimento. Em uso do método racional especulativo, a filosofia seria, portanto, o exercício de uma reflexão abrangente sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre a verdade, sobre a política, sobre a moral, etc. A filosofia do direito é, nesse sentido, um exercício de pensamento abrangente sobre a justiça ou sobre a ideia de justo. Sendo assim, a filosofia do direito não é uma disciplina ou área particular do saber, como a biologia e a psicologia, mas a prática da filosofia sobre um objeto específico de estudo, o próprio direito. Mas então, o que é direito? O que é direito? O direito é uma coisa das urgs que expõe as regras estruturais. Como é que é? O direito é uma regra que reste a ONGs, colores, teóricos quais. What? Viram como é difícil responder a essa pergunta? A própria definição de direito poderia entrar no campo da filosofia do direito, que raciocina sobre o que é justo e injusto. Para fins didáticos, vamos utilizar a abordagem do jurista Alisson Mascaro e diferenciar direito, teoria geral do direito e filosofia do direito na sociedade contemporânea. Enquanto o direito se refere ao conjunto das normas jurídicas do Estado, a teoria geral do direito é o pensamento sobre as normas, situações e técnicas jurídicas de um modo geral. Mas isso não seria em si já a filosofia do direito? Não, pois a filosofia do direito seria algo mais amplo. Já a teoria geral do direito se limita ao que está colocado. Dessa maneira, a filosofia do direito reflete sobre a ideia de justiça em relação ao todo da história e da sociedade, inclusive sobre a legitimidade de o Estado ditar normas. Na medida em que o direito e a noção do que é justo se vincula a outras esferas da sociedade, a filosofia do direito precisa pensar e analisar a relação entre direito e economia, cultura, religião, moral e, obviamente, política. Estes seriam fundamentos, ou, para usar uma palavra da moda, estruturas sociais que determinam o direito. Em Vigiar e Punir, o filósofo Michel Foucault observa que durante o processo de ascensão do capitalismo, há o aparecimento de inúmeras leis que visam proteger o patrimônio e a propriedade privada, por exemplo. Embora a questão do jurídico seja tratada desde a antiguidade, pode-se dizer que a filosofia do direito surge como discussão específica somente na idade contemporânea. Isso porque a indagação a respeito do justo e injusto, durante a antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna, estava entrelaçada à cultura, religião e moral, não se distinguindo destas. É na contemporaneidade capitalista que aparece ao mesmo tempo a especificidade do direito e, logo, da filosofia do direito. No rol dos filósofos que discutem a questão da justiça, destaca-se Aristóteles, filósofo macedônico que teria vivido na Grécia durante o século IV a.C. Na sistematização filosófica de Aristóteles, sobretudo a que pode ser consultada em obras como Ética a Nicômaco e A Política, a justiça pode ser sintetizada conforme o princípio de justa proporção. Inicialmente, o filósofo antigo apresenta a justiça sobre dois sentidos: universal e particular. A justiça seria universal, posto que é uma manifestação geral da virtude, mas também a adequação da justiça à lei. Isto é, a justiça não somente seria uma virtude, e sim estaria presente em todas as virtudes, como a caridade e a honestidade. Por isso, universal. Se você faz uma doação a um rico por interesse ou medo e não a alguém pobre e necessitado, além de injusto, você não é caridoso. Assim, a caridade demandaria também a justiça. No segundo ponto, é uma adequação à lei, porque toda lei na polis ateniense, na medida em que se vincularia a um princípio ético, seria, deste modo, também justa. Se não for justa, não é lei. Ou seja, para Aristóteles, leis injustas não são leis. Simples assim.
Já a justiça particular seria aquela ação em que seu objetivo é distribuir ou repartir a cada um aquilo que é seu. Obviamente, essa manifestação demandaria uma virtude de saber o que ou quanto cada um merece. A respeito dessa espécie de justiça, poderíamos dividi-las em 3 tipos: justiça distributiva, justiça corretiva e reciprocidade. A justiça distributiva, caracterizada hoje como direito público, seria aquela utilizada para repartir riquezas, benefícios e honrarias, sendo o mérito seu critério para a medida do que é distribuído. Entendido como direito privado atualmente, a respeito da justiça corretiva, Aristóteles escreve: outra espécie de justiça é aquela que desempenha um papel corretivo nas transações entre indivíduos. Desta última, há 2 divisões. Dentre as transações, 1. Algumas são voluntárias e 2. Outras são involuntárias. Por exemplo, as compras e vendas, os empréstimos para consumo, as arras, o empréstimo para uso, os depósitos, as locações, ao passo que das voluntárias, algumas são clandestinas, como o furto, o adultério, o envenenamento, o lenocínio, o engodo a fim de escravizar, o falso testemunho. E B, outras são violentas, como a agressão, o sequestro, o homicídio, o roubo à mão armada, a mutilação, as invectivas e os insultos. O nosso direito penal, por exemplo, seria similar a esta modalidade de justiça. Já a ação de reciprocidade, que é um caso especial, se refere à troca de bens e regula a proporcionalidade do que foi produzido. É necessário lembrar, segundo o pensamento aristotélico, que a justiça como sinônimo de proporção só ocorre quando os envolvidos no litígio são semelhantes. No caso da Grécia Antiga, excluía-se as mulheres e os escravizados como sujeitos de direitos. Apenas homens livres são contáveis. Nesse sentido, 2 conceitos de Aristóteles, ligados à sua ideia de justiça, são muito importantes: equidade e prudência. A noção de equidade permite uma adaptação do geral ao específico. Isso quer dizer que acima da letra fria da lei existe o julgamento do caso concreto. A equidade seria, portanto, uma adaptação e correção da justiça legal. Para Aristóteles, o direito pode ser compreendido como natural, um tipo de jusnaturalismo, partindo do pressuposto segundo o qual seria necessário, para julgar, apreender a natureza das coisas. E esta é, ao contrário do que se pensa, mutável e flexível. O justo deve ser ao mesmo tempo intermediário, igual e relativo entre certas pessoas, escreve o Starigita. O conceito de prudência em Aristóteles não quer dizer exatamente cautela e logo morosidade, mas sim uma disposição prática intimamente relacionada com a escolha da regra para a aplicação da justiça. É preferível que esta seja uma ação ponderada, discutida, examinada e posteriormente deliberada. A filosofia do direito é um exercício de reflexão imprescindível para o mundo atual. Haja vista que os chamados operadores do direito e mesmo a sociedade em geral tendem a naturalizar as normas consolidadas como se estas bastassem a si mesmas e espremissem uma máxima expressão da justiça, limitando assim uma possível transformação. De acordo com a concepção de equidade de Aristóteles, aplicada à sociedade contemporânea, podemos perceber como esta tem mais eficácia de praticar justiça do que uma compreensão formalista da lei. Uma frase aristotélica ilustra bem este fundamento: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Ou seja, devem ser tratados de forma idêntica 2 partes ou pessoas com poderes e qualidades idênticas ou semelhantes, mas se não forem, tratá-las de forma igual seria injustiça. E é exatamente por este motivo que as cotas raciais praticam justiça. Embora negros e brancos sejam pessoas com a mesma capacidade cognitiva e, portanto, iguais como seres humanos, culturalmente existem relações e tratamentos diferenciados a brancos e negros, devido a uma herança estrutural da escravidão e à presença de várias formas de racismo na sociedade brasileira ainda hoje, por mais invisíveis que algumas possam ser. Uma delas é demonstrada conforme coletamos dados de pessoas brancas e negras com graduação. Por mais que a população seja composta por uma maioria numérica negra, não é o que se verifica nas universidades. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá like aí pra gente e compartilhe nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!